Jesus não tem esse protocolo. Jesus atende de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de janeiro a janeiro. Jesus atende. Mas a hora da oração a gente precisa de um momento que seja só nosso. A rede social ela não é só perda de tempo, ela é perca de foco. Porque enquanto mais a gente fica entretido, menos tempo para o nosso propósito a gente tem. Então a rede social ela não vai tirar só seu tempo, ela vai tirar o seu foco. E aí em relação à oração, Marcos 1,35 fala que Jesus orou a noite inteira, orou durante a madrugada. Antes de Jesus chamar os discípulos, ele orava. Depois de um período bem sucedido, ele orava. Mas você vai ver uma coisa interessante. Jesus ele não ora em momentos pontuais, assim, quando ele tem que se relacionar. Ele ora em momentos que tem para orar. Então, sabe qual que é talvez um equívoco que a gente cometa? É que a gente quer orar na hora de se relacionar. Mas na hora de orar, a gente não ora. A gente vê um filho ir lá no quarto chamar o pai que está orando 11 horas da manhã. Fala, pai, tem que ir para a escola, pai, tem que comprar aquilo. Vê uma esposa falando, amor, tem que ir lá no Verdurão fazer um negócio e tal. Mas dificilmente você vai ouvir alguém falar, rapaz, eu fui incomodado orando 3 horas da manhã. Ó, meu filho foi lá, começou a me chamar. Dificilmente Realmente. você vai ver alguém falar assim, ó, 6 horas da manhã eu estava orando e começaram a me incomodar. Dificilmente. Sabe por quê? Até para orar a gente tem que ter disciplina. Para você ter esse podcast aqui legal, tem que ter um local bacana, climatizado, as câmeras tudo bem posicionadas. Para você atender bem um paciente, você vai precisar de um consultório bom. Para você atender bem um cliente, você vai precisar de um local bacana. Para você orar também. Você precisa de um lugar para você orar, estabelecer um horário para aquilo. Tudo que a gente faz, nós somos ensinados a voltar na mesma hora naquele dia. Se você vê qualquer programa na televisão, se você vai ver futebol, você sabe que futebol é na quarta e no domingo. Você é programado a voltar naquele horário. Se a pessoa for ver novela, ela é programada para voltar naquele horário. Verdade. Se for ver filme, é programado para voltar naquele horário. Mas a oração não. Embora Deus ele não haja como as outras divindades prometem atender alguma coisa, por exemplo, tem uma divindade que promete fazer benfeitorias durante o ano, mas você tem que ir lá na beira da praia, nas primeiras horas do ano, no primeiro dia, colocar barquinho e ficar pulando onda, para o ano ser bom. Tem que vestir na roupa tal, tem outro você tem que ficar lá todo parado, até entrar no que eles chamam de trânsito para ele poder te receber e te dar essas benfeitorias. Tem outros que tem que pegar lá o prato, ir para o trilho do trem, ir para a encruzilhada para poder ter benfeitoria. Jesus não tem esse protocolo. Jesus atende de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de janeiro a janeiro. Jesus atende. Mas a hora da oração a gente precisa de um momento que seja só nosso. Precisa de um momento que seja só seu e de Deus. Eu, igual falei, eu acho que o maior legado que Deus me deu nesses últimos tempos foi ter me ensinado a orar um pouquinho mais. Eu pego lá 5h30 da manhã, eu coloquei meu relógio para despertar. É o meu horário de oração com Deus. Todo dia, 5h30 da manhã, é meu horário de oração com Deus. Não quer dizer que eu não ore mais durante o dia. Eu oro, mas aquele horário eu sei que ninguém vai me incomodar. Então é o horário que eu tenho para poder fazer isso. É o meu horário, é o que eu estou doando ao Senhor, recebendo do Senhor. Então, se a gente tiver igual... antes eu orava aleatoriamente. Hoje não, hoje eu organizei meus dias de oração. Segunda-feira eu oro pela minha família, cito nome por nome, porque uma grande questão da oração é a profundidade. Terça-feira eu oro pelos meus pastores, oro pela igreja local. Chega na quarta-feira eu oro por meus amigos. Quando chega na quinta eu oro por missões, pela igreja perseguida e tal. Eu vou falando com Deus assim, sexta-feira é o meu dia de ações de graça. Eu só agradeço. É o dia que eu tenho que agradecer ao Senhor. Chega sábado, eu oro pelo ministério da palavra que Deus me deu. E hoje, domingo, eu oro por salvação. Então, isso foi me dando profundidade. Porque a oração, ela precisa de profundidade. E às vezes a gente ora todo dia a mesma coisa. Oh, Deus abençoe meu pai, minha mãe, não sei o quê, acabou. Então, a gente precisa de profundidade. Profundidade requer tempo. Então, a gente precisa, existem muitos, mas muitos ministros do altar que não dedicam tempo para a oração. E aí, quando ora, você vai ver que um cara que não ora, ele já é muito explosivo quando começa. Deus não sei o que, 3 minutos, acabou a oração. Mas você pega um cara de oração meio daquele de joelho calejado, vai começar a falar devagarzinho, irmão, mas ali vai a madrugada toda. Toda orando. Toda falando com Deus. Precisa virar uma oração decorada, né? Todo dia a mesma coisa. A mesma coisa.